A investigação da Polícia Federal sobre o caso do Banco Master revelou um esquema parecido com a Lava Jato, ou para muitos até maior, né? Segundo essa apuração, o banco possuía 4 departamentos para manter essa estrutura criminosa, inclusive o da propina, voltado a cooptar autoridades para atuar em favor dos interesses da empresa, sendo alguns deles servidores do Banco Central. Eles já foram afastados. A corporação também revelou que o Master possuía o núcleo de ocultação patrimonial e lavagem de dinheiro, intimidação e obstrução de justiça, além do núcleo financeiro. Por fim, essas investigações mostraram que Daniel Vorcaro possuía acesso indevido aos sistemas internos da Polícia Federal, do Ministério Público, do FBI e até da Interpol. Tudo para manter o seu esquema e conseguir as informações privilegiadas sobre tudo o que acontecia nestas operações e nessas articulações. Bem, vamos chamar os nossos comentaristas. São várias notícias importantes relacionadas ao Banco Master, relacionadas a essa operação da Polícia Federal. Vamos ao Rio de Janeiro. O Roberto Mota está ao vivo já com a gente, vai trazer suas análises, impressões e projeções sobre o que deve acontecer. Mota, seja bem-vindo. Ótima noite a você. A revelação desses núcleos do Banco Master, que inclusive tinha um específico para propina e obstrução de justiça. Mota. Mais um capítulo da novela Banco Master. Aliás, a cada nova fase da investigação, esse escândalo fica com menos cara de novela e mais cara de filme. O filme, no caso, é O Poderoso Chefão. Boa noite, Caniato. Boa noite, meus colegas de bancada. Boa noite a você, caro espectador, caro ouvinte, que nos dá a honra de entrar na sua casa e no seu carro. Há algumas semanas eu comentei aqui que a única coisa que faltava nesse banco era ter departamentos especializados em corrupção, que nenhum outro caso que a gente ouviu falar há algum tempo. Aparentemente, não falta mais. Causa indignação muito especial a cooptação de servidores públicos que deveriam ser encarregados de fiscalizar o banco, mas que estavam trabalhando como se fossem funcionários dele. Pois é, a gente vai trazer, esmiuçar essas informações que foram reveladas no dia de hoje. Chamar o Luiz Felipe Dávila. O Dávila também está acompanhando a divulgação dessas informações, a deflagração da operação, a determinação de prisão preventiva de Daniel Vorcaro. Ele estava em domiciliar. Você, Dávila, as informações relacionadas à atuação do Banco Master, uma operação criminosa, inclusive com núcleos determinados. Tinha um núcleo da propina, obstrução de justiça, tinha um outro núcleo que intimidava pessoas. A gente até vai trazer a informação a respeito de um jornalista. Enfim, quais são suas impressões a respeito dessas informações que foram divulgadas? Boa noite, Caniato, Mota, boa noite, Musa, e boa noite à nossa querida audiência. Caniato, o que está sendo revelado é o que todos nós já suspeitávamos. O Banco Master não é só o maior escândalo financeiro da história do Brasil, mas é também o maior escândalo de corrupção, propina e aparelhamento do Estado. Porque é isso que nós vemos a cada dia. Funcionários recebendo dinheiro, juízes que tinham uma ligação extremamente íntima com negócios do Banco Master, políticos que acabavam se beneficiando desse relacionamento para liberar dinheiro de precatórios, fraudes da Previdência em estados, ou seja, era uma máquina de fazer dinheiro às custas de compra de influência e apoio no Estado brasileiro. Cada dia que passa, essa novela retrata que o Banco Master é, na verdade, um sintoma de uma sociedade doente, de instituições que deixaram de funcionar, do desrespeito à Constituição, ao Estado Democrático de Direito, às regras do jogo.
é retrato do aparelhamento do Estado. É também uma fotografia da maneira pela qual o Estado, políticos e os donos do poder podem ser manipulados para beneficiar uma instituição. As revelações são apenas a ponta do iceberg. A cada dia que passar, e agora, sob a investigação específica da Polícia Federal em parceria com o juiz André Mendonça, muitas coisas que estavam sendo varridas para debaixo do tapete viram à tona. E como bem disse um jornalista, a República não deve estar dormindo e pode cair a qualquer momento. Pois é, daqui a pouco a gente vai trazer informações sobre a possibilidade de fechamento de uma delação premiada, né? E há informações de bastidores que indicam que muitas autoridades ou muitas figuras importantes estariam preocupadas, né, com essa possibilidade, que uma vez que Daniel Vorcaro feche uma delação, ele teria que entregar muita coisa, né? Entregar muitas pessoas, dar muitos nomes. E aí, por isso, a informação indica que parte de Brasília estaria preocupada. Deixa eu passar para o Bruno Muso. O Bruno está ao vivo, acompanhando desde as primeiras horas do dia os desdobramentos dessa operação da Polícia Federal. Só para atualizar a nossa audiência, depois da deflagração e a conversão de domiciliar em preventiva, a Daniel Vorcaro e o cunhado passaram por audiência de custódia. A Justiça manteve a prisão dos dois e determinou a transferência para um presídio estadual, inclusive Daniel Vorcaro. Os dois foram levados para o Centro de Detenção Provisória aqui em Guarulhos, que é uma cidade da Grande São Paulo, fica colada aqui com a capital paulista. Você, Musa, quais aspectos dessa operação lhe chamaram a atenção e essa comparação que muitos veículos estão fazendo com a Operação Lava Jato, né? A operação do Banco Master, a operação fraudulenta, mas esses núcleos muito bem definidos para ajudarem nessa operação ilegal. Bem-vindo. Boa noite, Caniato, Dávila, Mota, todos que nos escutam. Bom, realmente eu concordo muito que isso é um sintoma. É um sintoma de uma sociedade onde os freios e contrapesos não foram apenas colocados em prática, como muito bem permitiram e até mesmo participaram desse crescimento da máquina da corrupção brasileira que veio se aperfeiçoando. O Estado brasileiro ele é tão grande, tão inchado, tão ineficiente que ele não permite que a inovação tome conta de um mercado aberto. Empresas verdadeiramente honestas não podem inovar. Você compete com empresas que fazem parte desse monopólio da corrupção. Empresas novas têm dificuldade de entrar, contratos caríssimos, contratação dificílima e uma barreira intransponível, por assim dizer, que é a corrupção da máquina do Estado. Mas a corrupção no Brasil, ela não cansa de inovar. Essa sim tem um espaço amplo, aberto, em que ela simplesmente navega sozinho. E ela não para de crescer. A gente vê que o crescimento veio acontecendo ao longo do tempo. O mensalão, que segundo algumas estimativas principais, foi da ordem de 100, 150 milhões ali de reais. Depois nós vimos o Petrolão e a Lava Jato com mais 50 bilhões de reais. Isso em vários anos de atuação. Depois nós vimos agora o Banco Master ultrapassando e muito os 50 bilhões de reais. 50 bi foi só do Fundo Garantidor de Crédito, com uma máquina pública de todos os poderes arquitetados, muito bem arquitetados ali entre eles, que movimentou muito mais de 50 bilhões de reais em pouquíssimo tempo. Ou seja, sob o ponto de vista da corrupção e da imoralidade, ele foi muito mais eficiente do que todo e qualquer outro esquema de corrupção. Mas tem um ponto em comum. E aí eu vou deixar isso aqui no ar. Talvez seja, e contém uma certa ironia, que haja uma coincidência que todos esses escândalos mencionados, quem comanda o executivo é o mesmo partido? Quem permite a corrupção e que tem essa pista livre é o mesmo partido? Deixemos a reflexão para todo mundo. Pois é, deixa eu retomar com o Mota, só para a gente tratar desse aspecto. Até quero destacar para a nossa audiência um título que a nossa produção colocou, porque isso vem sendo tratado entre os muitos veículos de comunicação, né, um paralelo entre o caso do Banco Master e a Operação Lava Jato. E o Mota até mencionou, né, os tais núcleos, o departamento disso, o departamento daquilo.
Mota, são situações distintas, mas eu acho que há uma intersecção. A gente consegue traçar um paralelo entre os dois episódios, os dois casos. Ainda que nós estejamos tratando de figuras diferentes e talvez uma operação que também seja bem distinta, quais são as similaridades entre o caso do Banco Master e a Operação Lava Jato? O que mais lhe chama a atenção quando a gente coloca esses dois casos um do lado do outro? Eu acho que a principal semelhança é a ousadia, a certeza da impunidade. É você estruturar uma operação de fraude, de corrupção, de roubo, em plena luz do dia, com fartura de documentação, com troca de mensagens por plataformas, com uso de senhas obtidas ilegalmente para acesso a sistemas oficiais. Você percebe que as pessoas que estavam envolvidas nisso tinham certeza de que não ia dar em nada, de que isso não criaria problema nenhum. Agora, há uma grande diferença, me parece, Caniato, e corrija-me se eu estiver errado, entre essa atual investigação e a Lava Jato. É o contexto do país. A Lava Jato aconteceu no momento em que o Brasil acreditava estar se reinventando, começando uma nova página, purificando a política, começando um novo período. Não existe essa esperança hoje no Brasil. A maioria das pessoas que olha para as investigações do Banco Master, investigações que são de difícil compreensão, que vão, param, voltam, que envolvem pessoas que não deveriam estar investigando, né? Muita gente diz que essas pessoas deveriam estar sendo investigadas e não investigando. Então as pessoas olham para o escândalo do Banco Master com a costumeira indignação, mas com cansaço, com profundo cansaço. E quando eu digo as pessoas, eu digo não só o cidadão comum, mas também profissionais da justiça, do sistema de justiça criminal. Eu acho que há muito pouca gente hoje no Brasil que acredita que esse escândalo vai efetivamente resultar em punição de alguém. O que não impede que a gente tome um susto, porque só essas notícias de hoje, a variedade de absurdos que eu acredito que a gente vai comentar ao longo de todo o programa. O escândalo do Banco Master está conseguindo o prodígio de tomar o lugar da guerra contra o Irã. É uma coisa, é um feito inacreditável. Então, permanece o espanto, permanece a indignação, acima de tudo com a ousadia dessas pessoas. Elas fazerem as mesmas coisas, das mesmas formas. Daqui a pouco, eu vou dizer isso aqui porque vai acabar acontecendo. Daqui a pouco vão descobrir aí, igual descobriram na investigação da Lava Jato, uma lista aí de apelidos curiosos das autoridades, né? É a única coisa que falta. Pois é, deixa até audiência rotativa, muita gente chegando agora na programação. Dávila, estamos falando de uma operação que se dividia em 4 núcleos. Tinha um núcleo financeiro, que estruturava as fraudes contra o sistema financeiro. O de corrupção institucional fazia a cooptação dos servidores públicos do Banco Central. Esse é um ponto, inclusive, que a gente precisa analisar em separado. O núcleo de ocultação patrimonial e lavagem de dinheiro usava outras empresas, outras companhias para cometer os crimes. E aí também a gente vai tratar em separado o núcleo de intimidação e obstrução de justiça. Fazia um monitoramento ilegal de adversários, jornalistas e também autoridades. Agora, nesse núcleo de corrupção institucional, fazia a cooptação de servidores públicos do Banco Central. E quem tiver a curiosidade e fizer uma rápida pesquisa na internet, tem uma ampla cobertura específica dessa atuação do Banco Master e de Daniel Vorcaro junto a autoridades, ou principalmente a servidores do Banco Central. Então ele corrompia servidores que faziam a supervisão de alguns processos. E aí eles prestavam essa consultoria ao Banco Master e recebiam uma mesada da Dávila. Inclusive, um funcionário, um servidor do Banco Central chegou até a receber como presente uma viagem à Disney World, Dávila. Caniato, isso tudo mostra
como o sistema está bichado, está viciado, está sendo facilmente cooptado. Por que isso é ser facilmente cooptado? Um banqueiro chega, começa a oferecer viagem, festinha, dinheiro, e funcionários graduados do Estado brasileiro começam a se render a isso. Aliás, inclusive pessoas sendo contratadas são familiares ligados a membros do Supremo Tribunal Federal. Tudo isso mostra o grau de vício que existe nesse sistema. E esse sistema, Caniato, não surgiu da noite por dia. O Vorcaro jamais apareceria com essa história de Banco Master num país sério. Ele nasce porque as condições dessa degeneração institucional permitiram aparecer o Master. E se nós formos olhar com retrospectiva, isso você pode dizer que começa lá atrás, 2019, sabe com o tal do inquérito de fake news? Começa com essa história de que qualquer ataque à conduta de alguém que exerce o poder é um ataque à instituição, é ataque à Constituição. Isso nos lembra, Caniato, um rei francês no século XVII que chamava Luís XIV, que diz que o Estado sou eu. Quando você começa a dizer que o Estado sou eu, a coisa começa a ficar complicada. Não é mais a Constituição, não é mais o indivíduo, não é mais a liberdade, não é mais a democracia. O Estado sou eu. Se eu me sinto ofendido, logo é um ataque à instituição. Esta banalização do Estado de Direito, esta banalização do devido processo legal, começa a corroer a credibilidade das instituições, começa a criar este Estado paralelo que, se for capturado, você está protegido. Afinal de contas, se fizer um ataque a alguém, você está atacando a instituição, a democracia. É aí que morre o perigo. É aí que começa a corrupção de valores, acima de tudo de valores. Porque primeiro precisa corromper os valores para começar a ter a corrupção de fato em dinheiro. Interessante que essa história do Estado sou eu terminou de maneira trágica na França. Terminou com a Revolução Francesa, um momento em que as instituições não eram mais capazes de se reformar, e aí houve o estouro da Revolução Francesa em 1789. Então, esperemos que o Brasil não chegue a este ponto, que ainda há uma última porta para tentar salvar as instituições de uma degeneração total e de um final infeliz. Por isso, é hora da sociedade civil começar a reagir como está reagindo as instituições, a imprensa livre, todo mundo colocando a boca no trombone e não deixando que esse escândalo será varrido para debaixo do tapete. Porque é isto que todos esses que estão envolvidos no telefone de Vorcaro querem. Esquecer isso, virar a página e continuar a vida como ela era antes. Isso não pode acontecer. Porque se acontecer, o Brasil vai entrar num caminho muito perigoso. Pois é, eu me lembro que há algumas semanas, quando o caso do Banco Master estourou, quando a primeira operação foi deflagrada, enfim, muitas informações vieram à tona, eu perguntei e questionei o Bruno Musa a respeito do Banco Central, do papel do Banco Central, se já daria para afirmar que erros haviam sido cometidos, ou por má fé, ou por incompetência, enfim, e fizemos uma série de exercícios aqui, até projetando talvez alterações nos processos adotados pelo Banco Central. E aí, hoje, a informação desses servidores que atuavam na prática como consultores de Daniel Vorcaro, inclusive um desses servidores já afastados, em mensagens trocadas com Daniel Vorcaro, e isso foi anexado aos autos, ele aparece orientando Daniel Vorcaro sobre que tipo de documento deveria enviar para o Banco Central, a maneira como o documento deveria ser redigido, organizado, e até tinha uma orientação muito curiosa, como Daniel Vorcaro deveria se comportar na tal reunião com os representantes do Banco Central. Enfim, isso é só para ilustrar para a nossa audiência compreender um pouco do que se tratava esse relacionamento entre Daniel Vorcaro e esses servidores. Daniel Vorcaro também remunerava essas pessoas, mas Musa, a partir disso, qual é o exercício que a gente deve fazer e qual é o questionamento e o olhar que a gente deve ter para o Banco Central a partir de agora?
E, novamente, a gente precisa olhar a instituição, quem são as pessoas que formam cada uma das instituições. A gente não pode condenar toda e qualquer instituição por um grupo de pessoas. São alguns poucos aqui, que pelo menos até o momento, que foram corrompidos ao longo do tempo. Difícil é quando nós falamos no judiciário, onde uma cúpula tem indícios que pode estar envolvida e são números menores. O Banco Central são pessoas, são várias pessoas, é uma autarquia técnica que supostamente tem algum tipo de independência, não financeira, infelizmente ainda, mas tem algum tipo de independência do próprio governo. Então, no meu entender, não é apenas a instituição, mas sim, como muito bem foi colocado pelo Dávila, isso é uma resposta a um sistema que permite e faz parte, incentiva até todo tipo de corrupção e falta de visibilidade seletiva para alguns, Caniato. Porque se qualquer um dos meros mortais tentemos criar algum tipo de instituição financeira e a gente não faz parte do tal grupinho seleto aí que a gente está vendo, pode ter certeza que os olhos dessas autarquias estariam todos carregados em cima de você. Então, me parece que há uma seletividade natural com relação a quem participa de cada um dos esquemas. Me parece que Daniel Vorcaro conheceu muito bem os principais cabeças de cada uma das instituições e soube muito bem colocar todos para dentro de casa e fazer parte dessa festa, que muitas vezes foi uma festa literal mesmo. A gente viu a respeito até de garotas de programas vindo para o Brasil que não falavam português, que eram da Dinamarca, da Suécia, estrategicamente, porque não conheciam os rostos e não falavam português. Consequentemente, se tornava, digamos, mais difícil delas mostrarem ou gravarem qualquer tipo de coisa. Então, foi tudo muito bem colocado e arquitetado em uma república onde grande parte das pessoas conhecem a impunidade. Sabe que o Brasil ele é reconhecido, mesmo, principalmente internamente, pela impunidade. Nós somos grandes de determinadas instituições, tranquilo, com a gente não acontece absolutamente nada. E aqui eu deixo a pergunta, será que eles não têm razão? Quando a gente vê realmente os sigilos sendo quebrados e voltados atrás um dia depois, será que eles realmente não têm razão que a impunidade é uma realidade no Brasil e que eles se acham semideuses, uma vez que com eles nada acontece?